Salve progressistas, sou o Clayson. Vou trazer aqui para você hoje 2 vídeos com o Marcel Van Hatten. Se você não conhece o Marcel, ele é deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Ele tem 35 anos e ele é do Partido Novo. Na verdade, o Marcel, independente de questão partidária, ele sempre foi um extremista. É um extremista da direita e é um sujeito que utiliza as redes sociais para fazer a sua média já faz muito tempo. Praticamente ele se fez dentro das redes sociais. Ele descobriu que ele poderia fazer uma manifestação aqui e ali nas ruas pedindo impeachment da Dilma e ele percebeu que utilizando as redes sociais ele teria uma projeção. A história do Marcel Van Hatten, ela começa cedo. Ele foi vereador, apesar de ele ter nascido em São Leopoldo, ele foi vereador por 2 irmãos. Ele estava fazendo uma viagem da faculdade para essa cidade e no caminho, numa BR, ele atropelou e matou uma pessoa. A questão é que no momento em que ele atropelou essa pessoa, ele era um trabalhador que ele acabou atropelando, esse sujeito que foi atropelado, ele acabou entrando em coma e o Marcel não foi, então, processado por homicídio. O que aconteceu foi que, pelo fato de ele estar em coma, o processo foi apenas o processo de lesão corporal. Ele ficou em coma durante alguns meses e faleceu depois. E aí, quando ele faleceu, já tinha dado entrada o processo de lesão corporal. Ele, na verdade, não respondeu por esse crime de assassinato. Na verdade, a gente precisa levar em consideração uma série de fatores. Não somos nós aqui os juízes que vão dizer isso é crime, isso não é crime. Então a gente tem que dizer esse possível crime de assassinato, que é a forma correta da gente se expressar aqui. Até porque a gente tem que falar de acordo com o que a justiça nos manda. É claro que depois disso, a própria família da vítima, ela foi procurar, né? O Marcel fazia parte de um conselho de direitos humanos e naquele momento a família foi procurar para que ele pudesse responder por esse assassinato, né? Porque ele estava dirigindo o carro e matou essa pessoa. E por uma questão burocrática, essas coisas da justiça, ele não foi processado pelo assassinato. Foi processado por lesão corporal, logo depois o processo prescreveu. Na verdade, ele não respondeu por esse processo. E quando essa família foi procurar para que ele pudesse falar a respeito desse caso, ele disse que a família estava fazendo isso por motivação política. Fugiu como um covarde e agiu de acordo com essa família e com a memória dessa vítima da forma mais estúpida e covarde que a gente pode imaginar. Disse que a família tinha motivação política quando a família, até hoje, até esse momento, nunca teve, né? Nunca teve motivação política. Eu vou deixar a reportagem aqui para você acompanhar, vou deixar os links aqui para você saber um pouco mais a respeito disso. Eu vou colocar 2 vídeos aqui para você. O primeiro é quando nós tivemos uma reunião em que vários extremistas do Brasil participaram. Eu até coloquei um vídeo aqui mostrando um desses extremistas, né, o Bismarck, do canal Hipócritas, e nessa fala, que ele vai aos berros, berrando mesmo, você vai ver o vídeo, ele estava defendendo a Bárbara, do canal Te Atualizei. Eu já falei a respeito desse canal aqui. É um canal que defendeu as coisas mais criminosas que você pode imaginar. Foi contra lockdown, contra a vacina, é um canal bolsominion, é outro canal extremista. A Bárbara é uma extremista, teve o seu canal retirado do ar por vários motivos, mas dentre eles por fazer parte do inquérito das fake news, por fazer parte do inquérito dos atos antidemocráticos. E o Marcel, ele defende com unhas e dentes, aos berros, você vai ver aqui, como se ela fosse uma pessoa inocente, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o que ela fez. Na verdade, pessoas como o próprio Marcel e a Bárbara deveriam ser presos e deveriam responder pelos crimes, porque essas falas antidemocráticas e essas falas contra a vacina, contra as medidas de proteção que nós tivemos na Covid, elas levaram muitas pessoas à morte, pessoas morreram pela irresponsabilidade dessas pessoas, de pessoas como a Bárbara, que você vai ver ele defender aos berros. E ele faz isso porque a Bárbara utilizou um subterfúgio para se comparar a um traficante, ela se compara a um traficante,
e ela acha que o processo dela tem as mesmas bases de um processo de um traficante. Não são todos os traficantes. E ela tenta se comparar a esse traficante para se fazer de vítima. Eu vou trazer esse vídeo sempre pedindo para você dar o like. Esse like é muito importante. Eu sempre tenho que lembrar, porque senão você esquece. E eu só tô lembrando porque você esquece. Quando eu não lembro, você não dá o like. O like é muito importante, porque outras pessoas, outros brasileiros como você podem ter acesso a esse material. E se você não é inscrito, não é inscrita, puxa vida, chegou a hora, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui. Dê essa força, nós estamos na nossa meta aqui dos 400 mil inscritos. Então, por favor, nos ajude a chegar lá. Se você puder apresentar o nosso canal para outras pessoas, dizer, olha, tem um rapaz aqui que nem é tão rapaz assim, você pode ajudar e fazer com que o trabalho dele vá à frente. Indique aí o nosso canal para que outras pessoas possam se inscrever. Vamos trazer esse vídeo, preste atenção, prepare seus ouvidos aí, se você tiver de fone de ouvido, porque a coisa é apelativa, né? Ele está apelando mesmo. Vamos trazer esse primeiro vídeo. A que ponto nós chegamos, senhor Alexandre de Moraes? A que ponto nós chegamos, senador Rodrigo Pacheco, deputado Arthur Lira? Mas que absurdo eu ter de vir do Senado e ouvir uma cidadã brasileira clamar o mesmo direito de poder se defender diante da corte que um bandido e um traficante hoje tem no Brasil. Aqui tem um trechinho da fala dessa extremista que foi levada junto com vários outros extremistas lá no Congresso. É só um trechinho para você entender o contexto. Eu estou pedindo aqui, onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos. E não só eu. Muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Socorro por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir. Por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são povo. Você vê que a extremista agora pede por favor ao Senado, mas essa mesma extremista já esteve falando horrores a respeito do Senado, a respeito dos políticos que ela tanto agora implora por favor. Ela diz também que ela deveria ter o mesmo tratamento do traficante, porque ela não teve o devido processo legal e tudo mais. Só que não é ela que define isso. Quem tem que definir isso são os advogados, a defesa. E a defesa, ela é ampla, ela tem o direito de se defender. Então, na verdade, não é por intermédio de pedir por favor para senadores que ela vai obter alguma resposta. O processo legal está lá, ela se defende, ela vai poder ser absolvida ou não, ela vai poder ser condenada ou não. Isso tudo depende, obviamente, da sua própria defesa. Assim como a gente viu aqueles políticos que ela tanto recrimina, como o próprio Lula, por exemplo, que ela fala tanto, que passou por todo esse processo, foi preso, se defendeu e teve uma resposta jurídica a respeito do seu caso. Eu não vi o Lula, por exemplo, que ela tanto recrimina, e pedir por favor, quase chorando, para políticos salvar o pescoço dele. Ele foi lá e cumpriu a pena, foi preso, foi para a prisão e foi até o final se defendendo de tudo o que de fato a gente viu aqui nesse processo. Então por que agora ficar pedindo chorosamente para que os senadores salvem o pescoço dela depois de tudo o que ela fez? Não foi só ela. A maioria dos extremistas brasileiros que agem como ela. Isso é importante a gente colocar aqui. Eu tenho mais um trecho da fala do Vanhatten sobre esse caso. Pediu apenas que tenha para se defender o mesmo direito que hoje tem bandidos e traficantes no país. Isso que ela pediu.
Deem-me o mesmo direito de me defender diante da corte que um bandido e um traficante hoje tem no Brasil, porque eu não tenho. Esta é a situação a que nós chegamos no Brasil, em que uma pessoa, por crime de opinião que não existe na nossa Constituição, sente-se diminuída no seu direito de defesa em processos sigilosos, em inquéritos que são protelados sem a menor justificativa. Ela pede apenas o direito de poder se defender, como hoje tem direito bandidos e traficantes no nosso Brasil. A que ponto nós chegamos, senhor Alexandre de Moraes? A que ponto nós chegamos, senador Rodrigo Pacheco? A que ponto nós chegamos, deputado Arthur Lira? E a CPI do abuso de autoridade protocolada, com 193 deputados signatários, e deputados achando justificativas para não instalá-la imediatamente, já deveria estar em andamento aqui. O Marcel fala de crime de opinião, que é essa visão difusa do direito que eles têm. Eles querem ter a interpretação deles sobre o crime e acham que a interpretação deles é que deve prevalecer. A verdade é que, obviamente, não existe crime de opinião e é óbvio que o que aconteceu ali não tem absolutamente nada a ver com isso. Houve uma ruptura ou uma tentativa de ruptura, houve um ataque à democracia e, mais uma vez, o Marcel ele tenta criar essa tal CPI do abuso de autoridade, que é uma forma de perseguição ao STF, ao trabalho do STF, que tenta colocar o legislativo, que é a casa a qual ele pertence, contra o judiciário, que é onde está o STF. Eu tenho mais um vídeo aqui, eu sei que vai ficar um pouco longo esse vídeo aqui, mas vale a pena você acompanhar o resultado de uma visita do Marcel Van Hatten a uma exposição dos 100 anos do PCdoB. 100 anos do Partido Comunista do Brasil. Não olhei ainda toda a exposição, vocês vão olhar junto comigo, desculpa fazê-los passarem por esse desprazer, mas está aí, ó. A partir de hoje, esse corredor aqui, para mim, vai ser chamado como corredor da morte, porque até onde eu estou vendo aqui, não tem uma menção aos 100 milhões de mortos pelo regime comunista no mundo. Um absurdo, isso aqui no corredor aqui da Câmara dos Deputados, mas lembrando o seguinte, comunistas podem expor em países democráticos onde há liberdade de expressão. Democratas liberais não podem expor suas ideias em países comunistas em que há restrições a liberdades, fome e morte. E como eu previa, em nenhum momento aqui nessa exposição, em nenhum momento se fala nos 100 milhões de mortos pelos regimes socialistas comunistas mundo afora. Nenhum momento. Passei aqui o corredor inteiro e a realidade eles não mostram. Eles dizem que são a favor da democracia, como eu disse, onde governa o comunismo não tem democracia. Dizem que são a favor da liberdade de expressão e contra fake news, mas isso aqui é uma fake news só, porque em nenhum momento trata de mostrar tudo que o Partido Comunista fez de maldade, de crimes no mundo todo. Como eu sempre digo, comunismo, nazismo, fascismo, ideologias totalitárias, convertidas em regimes, sempre na história do mundo, totalizaram em fome, miséria e morte, e são todos farinha no mesmo saco. Exposição lamentável, liberdade de expressão, podem fazer aqui, mas onde tem regime comunista, não tem condição de democratas liberais se expressarem. Fica esta reflexão final. Valeu. O Marcel Van Hatten, ele utiliza um dado de um livro chamado Livro Negro do Comunismo, cujos dados desse livro foram desmentidos pelas próprias fontes. Ou seja, o autor desse livro, ele utilizou fontes para tentar embasar essa conta que chegou nos 100 milhões de mortos, e aqueles dados que o autor do livro utilizou, tem os próprios estudiosos desmentindo.
Então, aqueles estudos que estão no livro Negro do Comunismo, os autores daqueles estudos desmentiram os dados utilizados. Então, a própria fonte que ele utiliza nesse livro desmente. A verdade é que nós temos que colocar uma questão aqui. Nós temos, sim, governos de esquerda que matam, ou comunistas. Nós temos governos comunistas que matam. E nós temos governos de direita que matam também. Não é uma situação ideológica que vai definir, lamentavelmente. Então nós temos governos de direita que matam, nós temos governo de esquerda que mata. Se ele acha que em governos comunistas não pode ter uma exposição sobre liberais ou sobre democratas, também em governos de direita e de extrema direita, também não pode haver exposição sobre comunismo ou sobre esquerda. Em países como Polônia, que é um país de extrema direita, você não pode fazer absolutamente nada que vá ser algo favorável à esquerda. Em ditaduras de direita aqui na América Latina, falar sobre esquerda e comunismo também era igualmente proibido. Então é uma fala imbecil, estúpida, enviesada, extremamente burra, mas que muita gente acredita. Muita gente, lamentavelmente. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. É um vídeo um pouco maior, mas traz bastante informação e reflexão. Qual que é a sua conclusão a respeito? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, tá? O seu like é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. A gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos, para que, além de dar o like, por favor, dê o like mesmo e se inscrever no canal, para que você ajude o nosso trabalho. A gente está todos os dias aqui trabalhando. E o que a gente pede? Você pode ajudar o nosso trabalho por intermédio do Apoia-se. Você pode ser um membro do canal ou membro do nosso Apoia-se. Nosso Apoia-se tem membros que todos os meses nos ajudam com uma pequena quantia para eles, mas que para nós é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Você também pode fazer uma doação de qualquer valor. Nosso trabalho é gratuito, tá? Você não tem obrigação de nada. Mas se você puder e se você quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor pelo nosso Pix. É a forma que a gente tem de manter o nosso trabalho aqui no YouTube e poder manter a nossa qualidade, poder manter o nosso trabalho diário aqui. Um grande abraço, um bom final de semana, um bom domingo, até a próxima.